Uma pode deixar qualquer filme melhor. Não é uma delícia quando ela explode na boca? Bem quentinha, branca e salgada. Tem gente que gosta de doce, né? Mas essa é mais difícil de conseguir. E tem gente que nem gosta de pipoca. Pra esses eu digo, não esquenta. Logo logo a gente vai ter lista aqui sobre outras coisas gostosas de se levar na boca dentro do cinema. Mas, como eu adoro uma pipoca, hoje a gente vai listar 9 pipocas incrivelmente bem usadas em filmes pra ver com a família. 9 vezes em que ela foi penetrante na importância pro filme. E eu quis começar já falando de rola, porque ao contrário da nudez frontal feminina, que foi e ainda é extensivamente explorada por uma maioria esmagadora de diretores homens na indústria do cinema, o órgão sexual masculino já é uma trufa mais difícil de encontrar. Mas isso também quer dizer que quando a gente consegue achar um pênis em tela, normalmente é porque os realizadores tiveram um bom motivo para usar essa especiaria, o que facilita o meu trabalho. Uma vez que a minha intenção hoje é ejacular argumentos para você mesmo que talvez ache que sexo e nudez são elementos gratuitos, quando não estão a favor da trama ou tocando a história para frente. Para você eu digo aguenta. Aguenta aí. Aguenta sim. Eu sou o Célico, falando aqui do subconsciente do Yuri, e esse é o Cinema com... Puta que eu pariu. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Agora, só antes de partir para nossa volumosa lista, só avisar que, óbvio, muita lenha teve que ficar de fora dessa seleção. Então o que eu fiz? Eu escolhi umas benga bem diferentes para representar vários usos que um peru pode ter no filme. O uso estético, o uso simbólico, o uso ideológico, o uso comercial e, sim, claro, também o uso como parte da história. O importante é demonstrar aqui que existem diversas formas de colocar a jeba em prática e fazer dela um pilar robusto para a narrativa. Mas vamos começar devagarinho, para não assustar os púdicos. Primeiro, a gente coloca só a cabecinha. E essa cabecinha eu escolhi pra eles, pros conservadores. Aquela gente que tem um lado meio Nelson Rodrigues e acha que toda nudez será castigada. Porque esse pinto aqui mal aparece direito na tela, mas o pouco que ele aparece é um estrago. Eu tô falando de 11/14, um suspense meio cômico lançado em 2003, que tem no elenco a Hilary Swank, nessa época já dona de um dos 2 Oscars que ela tem hoje. Também tem o Henry Thomas, que é o Elliot do ET, mas que vocês devem lembrar hoje em dia da série Residência Hill e Mansão Bly. Tem também o Clark Gregg, o Jason Segel, a Barbara Hershey, o Colin Hanks e, por algum motivo, o Patrick Swayze. No filme, várias histórias se cruzam e em cada uma delas acontece um evento chocante às 11h14 da noite. Um desses eventos é quando um trio de amigos arruaceiros acaba atropelando uma pessoa. Não fosse ruim o suficiente, eles fogem da cena do crime, mas acabam descobrindo que por causa da batida, o personagem do Ben Foster teve o bilau amputado pela janela do carro. O despirulitizado precisa então que seus amigos restituam sua posse perdida. E para isso eles vão ter que voltar ao local do atropelamento e procurar pelo Braulio desaparecido. 11/14 é um bom exemplo pro pessoal que só gosta de ver sexo e genitálias num filme quando eles têm alguma utilidade pra trama. Porque aqui, a castração involuntária é o que move os personagens não só nessa historinha, como nas outras com as quais eles acabam cruzando. E como o utilitarismo e o conservadorismo andam de mãos dadas, não surpreende ninguém que 11/14 tenha uma visão super punitivista sobre o sexo. Quase algo digno de um slasher dos anos 80. Porque a jebinha do Ben Foster não é a única cabeça decapitada nesse filme por causa da nudez excessiva. E é por isso que 11/14 tá aqui para representar essa classe de filmes que pensam e usam o sexo só para mover a história para frente. E o que a gente pode aprender disso? Bom, a trama de um filme é movida por conflitos, certo? Para a história andar para frente, os personagens precisam de problemas para resolver. Então, se você pensa o sexo no cinema só em termos de utilidade para trama, então você vai estar sempre pensando o sexo como um problema que precisa ser resolvido. E aí é muito fácil acabar caindo nessa armadilha de retratar o sexo ou as partes dele de maneira punitivista, como acontece aqui no 11/14.
Agora, vamos subir um pouco mais esse peru e falar de Boogie Nights. Quem já assistiu Boogie Nights sabe muito bem por que ele tá aqui nessa lista. Não é porque o diretor Paul Thomas Anderson tinha apenas inacreditáveis 26 anos quando dirigiu essa pequena obra-prima. Boogie Nights tá aqui porque conta a história de Eddie Adams, vivido pelo então jovem Mark Wahlberg. O garoto é um Zé Ninguém que da noite pro dia vira uma estrela do cinema pornô por causa da sua enorme giromba. Descoberto por um produtor interpretado pelo Burt Reynolds, o jovem pirocudo passa a transitar no mundo de grana, festas, droga e, claro, muito sexo. E por onde ele passa, o tripé humano gera um fascínio nas pessoas. Apesar dessa fama toda, a pista avantajada do menino só é mostrada pra gente na última cena do filme, ponto no qual ela já não faz diferença nenhuma pra trama. Pro horror dos utilitaristas. Então aqui, a do Ed, que depois adota o nome de Dirk Diggler, aparece na tela como recompensa pro espectador. A gente ouve falar do tico do cara o filme todo e acompanha a história que se movimenta em torno desse pinto gigante. Naturalmente, nasce aí uma curiosidade para ver como que é o malaquias do moço. E essa curiosidade é corretamente saciada pelo diretor Paul Thomas Anderson no plano final, fazendo com que a gente saia do filme com uma sensação satisfatória. O que deve ser muito confuso se você é um daqueles héteros inseguros, né? Sair do cinema satisfeito de ter visto uma jeba imensa. Mas não esquenta, eu duvido que isso seja sinal de que você gosta de uma pilastra de carne. Quer dizer, você pode gostar mesmo. Pensa sobre isso. Mas veja bem, esse Bilal não tá ali bem explícito na tela para ajudar a trama, mas sim a narrativa. Trama é o que acontece, é a história do filme. Narrativa é como a história do filme é contada. Então, uma vez que o Bilal do Dirk Diggler tá ali para evocar um sentimento no espectador e ditar como o filme vai terminar de contar a sua história, aquela caralho ali é narrativa. É o que as pessoas chamam de jeba narrativa. Mentira, ninguém fala isso, mas pode começar agora. Se quiserem, fica aí a dica e a campanha por mais jebas narrativas. Aliás, caso surja dúvida, aquele pinto gigante ali não é do Mark Wahlberg, é uma prótese. Quer dizer, agora aquele pinto é literalmente do Mark Wahlberg, porque ele acabou ficando com um troço de borracha depois das filmagens. Pra quê? Não sei. Talvez ele tenha colocado fora, porque hoje em dia ele se diz super católico e acabou virando um símbolo do bom moço estadunidense. Inclusive, o Mark já deu entrevistas dizendo que tem vergonha de ter feito esse filme. Ele falou que é brincadeira, mas sabe como é? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ei, Mark, você falou isso só porque Boogie Nights foi o melhor filme da sua carreira? Tô brincando. Agora, e se eu disser que a pode ser usada como parte da trama e da narrativa ao mesmo tempo? Pois é. O nosso próximo filme faz isso tão bem, mas tão bem que ele ganhou um Oscar de melhor roteiro por causa desse pinto. Eu tô falando de Traídos pelo Desejo. Outro filme que, se você já assistiu ou já conhece os spoilers, então sabe muito bem porque ele tá aqui nessa lista. Na história, um soldado do exército britânico é sequestrado por radicais do IRA e acaba fazendo amizade com um deles, o Fergus, interpretado pelo Stephen Rea. Infelizmente, essa parceria tem um final trágico. E o Fergus se arrepende disso, o que o leva a conhecer Jill, a namorada do soldado. E nesse vai e vem de tentar compensar a tragédia que aconteceu, os dois acabam se envolvendo romanticamente. O problema é que tem um detalhezinho que o Fergus não percebeu sobre a Jill. A Jill é uma mulher trans. O diretor Neil Jordan, ao invés de ficar dando voltas, decide mostrar logo o pau da Jill. Dessa forma, a aqui acaba funcionando como objeto da trama e, ao mesmo tempo, ela é um plot twist, uma reviravolta, ou seja, uma jeba narrativa. E é tão importante pro filme que a gente veja aquele pau, porque o Fergus é confrontado com aquela imagem. Até então, ele gostava da Jill, estava se apaixonando por ela. É o pênis que sacode os sentimentos dele pela garota. E aí vem a grande questão. Fergus gosta mesmo da pessoa Jill, ou ele apenas se sentia atraído pela mulher como um objeto? Um objeto que, aos olhos dele, agora tem um defeito. E por isso que não bastava somente nos informar que a Jill tem um pênis. Era necessário mostrar, confrontar o espectador com aquele pinto da mesma forma que ele confronta o Fergus. Hoje em dia pode não parecer muita coisa, mas em 92 isso obviamente gerou o desconforto necessário. Tanto é que foi alvo de piadinhas infames do Billy Crystal no discurso de abertura dele da cerimônia do Oscar em 1993. I'm so glad the entrance is over because I've been under such pressure, as you can imagine. Everyone's been talking about, how's he coming out? How's he coming out? I know he's coming out. He's coming out like this. Everybody wanted me to come out like them because they thought it was good luck. A few good men said, come out like a Marine, you know? Get like Jack in a tight close-up. You can't handle the truth! Then people said, come out like Clint. And then the Crying Game said, you know, just come out. So I'm here. So here we are. How are you? Actually, the most nervous people in the audience have got to be the producers of the Crying Game who are looking at me now and going,
Don't say a word. I'll be good for a while. I will not reveal the secret of that great movie, but I have to say, for me, that big scene proved one thing. White men can jump. Boy, talk about a stocking stuffer, I'll tell you that right now. Hoje em dia, claro, um filme como Traídos pelo Desejo nunca teria sido feito da maneira que foi. Por causa da nudez frontal? Não, mas porque seria muito difícil conter spoilers desse tipo. E depois porque a representação de pessoas trans já avançou um bocadinho nesses últimos 30 anos, né? No começo dos anos 90, porém, infelizmente ainda era aceito ter um ator cisgênero interpretando uma mulher trans e sendo indicado a prêmios por isso. Ainda que nesse caso a escalação do Jay Davidson tenha sido um marco histórico. Foi a primeira indicação ao Oscar de atuação para um homem negro e abertamente gay. Tá, mas vamos sentar gostoso agora no cinema brasileiro, com uma produção recente que a gente inscreveu para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro em 2019. Um erro, na minha opinião, a gente devia ter mandado o Bacurau, que, como se provou, tinha muito mais apelo para ter sido indicado. Já A Vida Invisível conta a história de duas irmãs separadas por mentiras na família. Uma não sabe que a outra ainda existe e que as duas moram na mesma cidade, inclusive. E aí acompanhamos as vidas muito diferentes que cada uma levou ao longo dos anos. Uma delas, então, acaba casada com o português Antenor, vivido pelo Gregório do Vivier. Um tipo meio infantilizado, como aqueles homens que nunca superaram os cuidados da mãe, sabe? Sem ter a mínima noção de como lidar com uma mulher enquanto pessoa e não objeto, ele acaba praticamente estuprando a esposa durante a noite de núpcias. Mas isso só depois de exibir pra ela seu pênis mediano. E eu tenho alguma coisa contra tamanho de pinto? Não tem. Mas nesse caso, o fato de ser um pênis só mediano e meia bomba ainda por cima, representa a natureza desse homem, que é apenas mediano e meia bomba também. Antenor é um homem pequeno, principalmente em comparação com a força de mulher que é a Eurídice, vivida pela Carol Duarte. Então aquele pênis, que não é o pinto de verdade do Gregório do Vivier, é um pênis que contribui para a construção dos personagens. Sim, do Antenor e da Eurídice pelo contraste. Outra que precisava aparecer na tela para entregar a mensagem pretendida. E sim, eu podia ter trazido outros filmes brasileiros que têm muita piroca, mas nosso cinema tem relações tão fascinantes com a nudez que eu prefiro abordar esses movimentos, temas e estéticas nos próximos vídeos. Combinado? Tá bom, mas até agora a gente tava só na mão amiga. Se a gente quer ver piroca mostrada sem pudores, a gente tem que sair do alto escalão de Hollywood e do cinema hegemônico. Para ver bastante pinto no cinema, a gente tem que passar pelos filmes do Derek Jarman. Célico, mas eu não sei quem é Derek Jarman. Não esquenta, tudo bem. O Derek não é muito conhecido. Deveria, e aqui estou eu tentando mudar essa questão. Mas ainda não é. E isso tem tudo a ver com o tipo de cinema que ele fazia. O Derek foi um cineasta britânico, autor de filmes queer, ou seja, filmes de viado, sobre coisa de viado, com um monte de viado. Só que, se você é daqueles que quando se fala em filme de viado lembra do Love, Simon, Brokeback Mountain, Filadélfia e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, então segura essa pingola um pouquinho que aqui a gente tá falando de cinema LGBT raiz. Não que esses que eu citei sejam filmes ruins, mas aqui no cinema do Derek Jarman não tem nada higienizado pra excitar macho padrão ou empacotado pra agradar a família. O que ele fazia era praticamente um cinema de guerrilha, com pouquíssimo ou nenhum orçamento. E, obviamente, sem nenhum grande estúdio por trás. E isso vinha com uma vantagem. O Derek sempre teve total controle criativo sobre qualquer coisa que ele conseguisse fazer com o dinheiro que tinha. E aí é preciso lembrar de uma coisinha. Na Inglaterra era ilegal praticar atos homossexuais até o final dos anos 60. Então o Derek, que nasceu em 42, ficou até os 25 anos de idade vivendo num lugar onde era crime ser gay. Então quando essa lei estúpida cai em 67, você acha que o pessoal com total liberdade criativa ia ficar fazendo filme de casalzinho, brincando de casinha pra agradar público hétero conservador? Não, né? Chega dessa coisa de bom tom. O Derek queria fazer coisas que eram o oposto do bom tom. Primeiro, ele dirigiu uma cacetada de curtas-metragens. Mas em 1976, esse homem, esse artista completo que ele era, e jardineiro cabe citar, Derek Jarman lança Sebastiane, seu primeiro longa-metragem. Uma releitura da história de São Sebastião, o soldado romano que foi rebaixado e condenado porque se recusou a negar a Jesus Cristo. Aqui, na versão do Derek, Sebastiane é rebaixado por outros motivos, mas o ensejo é o mesmo. Ele acaba num destacamento menor, onde desperta o desejo do comandante Severus, que, sem ser correspondido, transforma Sebastiane num pária, um excluído que, eventualmente, acaba condenado à morte. Logo, o sexo e as relações de poder estão em constante diálogo nesse filme, como se fossem
impossíveis de separar. E o Derek Jarman retrata essa nudez toda com muita reverência e naturalidade. Os corpos masculinos são colocados aqui com uma plasticidade, uma tranquilidade que quase nunca acontece num filme de Hollywood, nem por alguns segundos na tela, quanto mais com toda a minutagem que ela aparece aqui. Mas essa lista aqui não é de nudez, não ainda. É uma lista de Só que nesse caso não tô falando de nenhuma das rolas específicas que aparecem na tela. Aqui a é quase uma ideia. Ela paira no ar e não tá nos pênis que a gente vê, mas na comunhão entre eles. O conjunto deles constrói a força do falo como um poder sexual, sim, mas também um poder de coesão que mantém esses homens unidos pela parceria masculina, selada no falo. Um poder que também é político, afinal, eles são hierarquizados através do falo. Não à toa, o pau de ouro é o do comandante. E por fim, o falo enquanto poder bélico. Afinal, não podendo penetrar Sebastiane com seu pênis de ouro, o comandante Severus acaba por fazer com que todos penetrem o soldado com suas flechas, criando a icônica imagem de São Sebastião, mas com uma leitura um pouquinho diferente. Ok, agora vamos matar 2 cajados com uma coelhada só? Porque eu quero falar de 2 obras do mesmo diretor, o Lars von Trier. Eu sei, Lars von Trier. Fazer o quê? Eu gosto. O primeiro e o mais óbvio nessa lista é, claro, Ninfomaníaca, que foi dividido em 2 partes, mas na real é um filme só. Ele conta a história de uma mulher viciada em sexo que tá contando sua história de viciada em sexo pra um homem pacato. E de todas as genitálias que aparecem ao longo do filme, tem 2 que me marcaram por causa do simbolismo que elas trazem sobre a personagem título. Um simbolismo simples, mas eficaz. Eu falo do momento em que a Jo, interpretada pela Charlotte Gainsbourg, testemunha uma discussão entre 2 homens com quem ela pretendia fazer um nheco-nheco. E enquanto os bocó batem boca ali em cima, o Lars von Trier enquadra a Jo no meio desses 2 membros eretos. Além de engraçado e, convenhamos, criativo, afinal, quando é que foi que você viu um peru sendo usado de moldura para o enquadramento? Então, além disso, essa imagem sintetiza a situação da Jo, porque ela é uma mulher inteligente que conhece muito bem a própria pulsão por transar, e justamente por isso, ela se considera imune às idiotices dos homens. Ela fode porque ela quer, não por pressão de macho. Então ela se considera a parte da estupidez masculina. Porém, a Jo sente que precisa de homens para fazer aquilo que move a personalidade dela, o sexo. E esse problema fica muito bem resumido nessa deliciosa imagem que traz a Jo presa entre 2 pintos duros enquanto espera os donos pararem de discutir. Então aqui nós temos a sendo usada como parte da trama, como geba narrativa, afinal tá ditando o tom de humor da cena, e também sendo usada como piroca metafórica, ou seja, um pinto que tem um significado simbólico para o entendimento do espectador. Sem contar que toda a nudez no Ninfomaníaca também tem o viés de estética, para compor esse universo proposto pelo Lars von Trier. Mas essa não foi a primeira vez que o cineasta usou um Malaquias de forma tão variada, e é por isso que eu também escolhi para nossa lista a do Willem Dafoe em Anticristo. A participação dessa jeba é especialmente marcante. E quem assistiu a esse filme pode até não gostar dele, eu entendo. Mas é impossível não lembrar do momento de pura glória que é a Charlotte Gainsbourg, sim, ela de novo, montando no Willem Dafoe e cavalgando nele numa tentativa desesperada de gerar outra criança. Pra quem não sabe, a história gira em torno de um casal que perde o filho num acidente trágico, e aí se isola numa cabana no meio da floresta para enfrentar o processo de luto, o que leva a personagem da Charlotte Gainsbourg a esse momento de desespero no barracão de ferramentas. E o simbolismo dessa cena já começa aí, como se a morte do filho fosse algo que pudesse ser consertado, e no momento em que o marido não consegue produzir outra criança instantaneamente, a Charlotte perde as estribeiras e desconta sua frustração na máquina com mau funcionamento. No caso, o pênis do Willem Dafoe. E aí que chega o momento da brilhar numa das atuações de pinto mais envolventes que eu já vi no cinema. Ainda ereto, o Bilal do marido exibe seus últimos sinais de vida, ao que a esposa aproveita para tentar tirar dele um último gozo fértil. Mas tudo que ela consegue é a resposta definitiva que tanto temia. O pinto do homem ejacula sangue e deixa claro que já não pode mais produzir vida. Tudo que ele tem para oferecer a partir de agora é a morte. Mas um pinto não precisa aparecer de verdade na tela para simbolizar algo tão pesado quanto a morte, tal qual acontece no Sebastiane e no Anticristo. Por exemplo, vários pintos aparecem no clássico Laranja Mecânica, mas a que ficou famosa foi aquela feita de porcelana que é usada pelo Alex para matar uma dondoca. A metáfora é tão clara que nem sei se dá para chamar de metáfora. As pessoas reclamam muito da nudez explícita, mas ninguém fala da indecência que é uma metáfora desnudada.
Não que aqui isso seja um problema. Na verdade, aí tá um bom exemplo de um avatar de pinto bem usado na trama, na narrativa e na simbologia da obra. E que ainda por cima, é um pênis que surge em harmonia com a estética do filme. E já que estamos falando de pintos, que não são realmente pintos, mas que representam pintos e tem peso de pinto na sua participação, eu quero pular de Laranja Mecânica para outro longa-metragem igualmente relevante na história da sétima arte. Sim, obviamente eu tô falando de Simpsons, o filme, e sua já icônica piadinha com o pênis do Bart. Muita gente acha que os Simpsons é uma série careta que envelheceu mal. Já vi comparações absurdas até com Rick and Morty, por exemplo. É verdade que a linguagem da animação dá muita liberdade para os criadores fazerem coisas insanas, mas aí você exigir que toda animação seja igual a Rick and Morty é uma visão bem limitada justamente de todos os potenciais desse meio. É você querer prender eles todos no mesmo formato. E os Simpsons tem uma proposta em que ele precisa do formato mais comportadinho, porque a ideia da série não é romper as fronteiras da inovação e da criatividade. Ela se vende como um programa para família, dentro do qual, através das liberdades da animação, como por exemplo o fato de os personagens nunca envelhecerem, ele consegue inserir profundidade nos assuntos discutidos. Eu gosto de Rick and Morty, tá? Eu gosto mesmo. Gosto mesmo. Eu gosto, tá? Mas de certa forma, os Simpsons é um programa muito mais criativo e difícil de se produzir, justamente porque ele não tem a liberdade de tocar o foda-se e fazer um personagem Pickles, da mesma forma que tem o Rick and Morty. Os Simpsons constantemente precisam encontrar modos criativos de abordar os assuntos, contornando as limitações de ser uma animação voltada para a família estadunidense. É um outro contexto, uma outra proposta, e uma que eles exploram muito bem nessa piadinha do filme quando Bart é desafiado pelo Homer para andar de skate na rua sem as calças. A princípio, a cena é engraçada porque fica escondendo de maneira improvável o pinto do guri, e quando a gente já achava que eles não iam mostrar nada, a cena dá uma reviravolta e não só mostra, como destaca o pênis do Bart, usando a surpresa como ferramenta de humor. Agora, se fosse num filme live action, ou seja, com pessoas de carne e osso, essa cena teria sido destroçada e com razão, porque em tese, é o pênis de uma criança de 10 anos que tá aparecendo ali. Mas o Simpson sabe que, em tese, aquele não é um pênis de verdade. E aí decide provocar o nosso senso de certo e errado brincando nessa zona cinzenta. Então explorar os potenciais da animação não se resume apenas à violência absurda e à criação de mundos super coloridos. Claro, isso também é muito legal, mas às vezes também se trata de fazer a família de bem rir de uma piada envolvendo o pinto de uma criança. Isso soa tão errado, mas eu acho que é justamente o ponto. É por isso que foi... Tá certo. Tá errado, mas tá certo. Tá certo, né? Mas chega de falar de pau, já tem pista aí pra tudo que é gosto, contexto e buraco. No próximo programa, quem sabe, a gente não faz uma lista de outras partes do corpo. Ou quem sabe, a análise de uma cena polêmica ou de um filme polêmico, será? Enquanto isso, me conta aqui no meu ouvidinho qual rola que definitivamente faltou nessa lista. Uma lambida no mamilo pra vocês. Tchau!